e meus pais faltarão. A minha cirurgia de emergência por causa do chá de bebê da minha irmã. Então, eu liguei para o banco e quando abri a aplicação do banco naquela manhã e vi que a minha conta tinha 14,83 €, pensei que os medicamentos me estavam a trocar as ideias. Eu tinha saído de uma cirurgia de emergência há menos de 12 horas. Ainda tinha o braço preso ao soro. Ainda me doía respirar. Ainda estava à espera que os meus pais me ligassem para perguntar se eu estava viva. Mas eles não ligaram, porque, segundo a minha tia Lena, não queriam estragar o ambiente no chá de bebê da minha irmã. Foi nesse exato momento, sozinha num quarto de hospital em Coimbra, e, com o telemóvel a tremer-me na mão e 50 mil euros desaparecidos da minha conta, que eu percebi uma coisa muito simples: a minha família não me tinha falhado naquele dia. A minha família andava a falhar-me há anos. E, se gosta de histórias reais de traição e justiça, acompanhe esta história até ao fim. Porque o que eu fiz nas semanas seguintes não envolveu gritos, nem escândalos, nem cenas de novela à porta do hospital. Envolveu silêncio contugomentos. Um telefonema. É o casamento da minha irmã. Meu nome é Mariana. Tenho 39 anos. Sou de Coimbra, embora tenha vivido vários anos em Lisboa por causa do trabalho. E se me tivessem perguntado, até aquele dia, quem era a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, eu provavelmente teria dito a minha irmã. A Sofia, ela era 2 anos mais nova do que eu, na infância, e dormíamos no mesmo quarto. Quando os meus pais discutiam por causa de dinheiro, era eu que a tapava com o cobertor e lhe dizia que estava tudo bem. Quando ela chumbou a matemática no 9º ano e o meu pai passou uma semana sem lhe falar, fui eu que fiz resumos com ela à mesa da cozinha. Quando acabou com o namorado aos 23 e jurava que nunca mais ia confiar em ninguém, foi no meu sofá, em Lisboa, que ela passou 3 noites a chorar. Eu estive sempre lá, sempre. Mesmo quando já toda a gente à minha volta começava a dizer que a Sofia tinha uma forma muito própria de amar as pessoas. Amava-as enquanto elas lhe fossem úteis. Eu não queria ver isso. Talvez porque, em uma família como a nossa, admitir que uma irmã é capaz de nos usar parece quase uma traição maior do que a própria traição. Os meus pais sempre tiveram uma obsessão estranha com a imagem da família. Em público, éramos impecáveis. Almoços de domingo, fotografias sorridentes, festas de Natal bem compostas. A minha mãe era daquelas mulheres que diziam coisas como: o importante é o que as pessoas pensam da educação que demos às nossas filhas. E a Sofia sabia usar isso a favor dela. Ela sorria no momento certo, chorava no momento certo, fazia-se de frágil no momento certo. Eu era a filha responsável. Ela era a filha que precisava sempre de compreensão. Se eu conquistava alguma coisa, era esperado. Se ela fazia o mínimo, era celebrado como se tivesse escalado o Everest. Durante anos, aceitei esse equilíbrio podre porque achava que era isso que as famílias faziam. Engoliam pequenas injustiças para evitar grandes rupturas. Até ao dia em que fui parar ao hospital, tudo começou numa quarta-feira à noite. Eu estava em casa, em Coimbra, sozinha, com dores abdominais tão fortes que mal conseguia estar de pé. Ainda tentei aguentar algumas horas, convencida de que passava. Não passou. Acabei nas urgências, depois de uma amiga me levar quase à força. O diagnóstico veio depressa. Precisava de cirurgia. Naquela noite liguei à minha mãe antes de entrar. Ela atendeu a primeira, o que já era raro. Quando lhe expliquei o que se estava a passar, houve uns segundos de silêncio. E depois ela disse, num tom quase irritado: hoje, Mariana. Hoje, como se eu tivesse marcado aquilo por capricho. Ao fundo ouvi vozes, risos, copos, música. O chá de bebê da Sofia estava a acontecer na casa dos meus pais, em Braga. Tudo decorado em tons neutros, porque ela queria uma coisa elegante, nada pirosa, segundo o que me tinha dito dias antes. Mãe, vou ser operada. Eu sei, filha, mas está aqui a família toda. A Sofia está muito sensível. Se eu sair agora, ela vai levar a mal. Ainda hoje me lembro de ficar calada ao ouvir aquilo. Não porque me tivesse surpreendido, mas porque uma parte de mim, por mais ridícula que isso pareça, ainda esperava ser escolhida pelo menos uma vez. Meu pai nem sequer pegou no telefone. Mandou uma mensagem 20 minutos depois. Vai correr bem, sem ponto final, sem pergunta.
sem quer esquivar, nada. Acordei da cirurgia já de manhã, tonta, vazia, e com aquela sensação amarga de quem percebe que já não vale a pena inventar desculpas para ninguém. Foi então que peguei no telemóvel. Tinha uma notificação da Caixa Geral de Depósitos. Depois outra. E outra achei que eram movimentos automáticos, algum débito, algum erro do sistema. Abri a conta saldo disponível. 14,83. Fiquei a olhar para o ecrã como se estivesse escrito noutra língua. Eu tinha mais de 50 mil euros naquela conta. Não era herança, não era dinheiro oferecido. Era meu, anos de trabalho, horas extra, prêmios, dinheiro que eu estava a guardar para a entrada de uma casa maior e, sobretudo, como fundo de segurança. Porque, ao contrário da Sofia, eu sempre vivi com a noção de que a vida pode mudar num instante. Tinha mudado. Comecei a ver os movimentos. Transferências. Várias. Algumas por MBWay, outras por transferência bancária. Valores altos. Altíssimos. Em nomes que eu não reconhecia de imediato. Uma quinta de eventos em Guimarães. Uma florista no Porto. Um ateliê de vestidos em Matozinhos. Um decorador. Um sinal para catering. Um pagamento para uma lua de mel através de uma agência. Eu sabia exatamente o que aquilo era casamento. A Sofia ia casar dali a 5 semanas. E alguém tinha usado meu dinheiro para o pagar. E música. Deixe-me perguntar uma coisa: se acordasse um dia e descobrisse que alguém da sua própria família tinha roubado tudo aquilo que conquistou, confrontava essa pessoa imediatamente ou esperava pelo momento certo? Eu podia ter ligado logo, podia ter feito o escândalo do quarto do hospital, podia ter chamado a minha mãe, o meu pai, a Sofia, o noivo, a família toda, mas não o fiz. Porque, nesse momento, pela primeira vez na vida, eu vi a situação com uma clareza quase cruel. Se eu confrontasse a Sofia sem provas organizadas, ela ia chorar. A minha mãe ia dizer que havia um mal-entendido. O meu pai ia pedir calma. E, de alguma forma, no fim, eu ainda ia acabar a pedir desculpa pelo tom em que falei. Por isso, respirei fundo. E liguei para o banco. Falei com uma funcionária chamada Patrícia. Lembro-me do nome porque a voz dela foi a primeira voz humana, naquele dia, que me tratou como se aquilo fosse grave. Ela confirmou-me os movimentos. Disse-me que algumas operações tinham sido autenticadas através de um dispositivo associado à minha conta antiga. Eu gelei. A minha conta tinha, há anos, um segundo número de segurança associado a um telemóvel que já não usava. Na altura em que me mudei para Lisboa, e depois quando troquei de aparelho, muita coisa ficou por actualizar. Entre elas, um acesso de recuperação que eu julgava desativado, né? E houve outra coisa que me bateu com força. Há cerca de 8 meses, a Sofia tinha me pedido ajuda para tratar de uma papelada. Disse que precisava de uma cópia do meu cartão de cidadão para servir de fiadora num arrendamento temporário, porque o banco dela estava a atrasar uma validação. Eu recusei ao início. Ela insistiu, chorou. Disse que estava aflita. Eu cedi. Agora, ali no hospital, comecei a ligar pontos que eu devia ter ligado antes. Pedi imediatamente ao banco o bloqueio de tudo. Conta congelada. Cartões cancelados. Abertura de processo interno. Pedido de investigação. A Patrícia fez-me uma pergunta simples. Suspeita de alguém próximo? Fechei os olhos e respondi. Suspeito da minha irmã. Dizer aquilo em voz alta foi pior do que ver o saldo. Porque nesse instante deixou de ser uma sensação e passou a ser real. Nos 2 dias seguintes, enquanto recuperava, comecei a reunir tudo o que conseguia, extratos detalhados, horários das operações, registros antigos, e-mails, mensagens. A minha amiga Rita levou-me o portátil ao hospital e ajudou-me a organizar os documentos numa pasta. Eu não queria emoção. Queria cronologia. E quanto mais via, mais claro ficava. Os pagamentos começaram 3 meses antes. Primeiro coisas pequenas. Um vestido. Depois depósitos maiores, sinais, reservas, transferências fracionadas para não chamarem tanto a atenção. O tipo de roubo que não nasce do desespero. Nasce da convicção de que nunca se será apanhado. Quando tive alta, não fui a Braga. Não fui à casa dos meus pais. Fui para o meu apartamento, fechei a porta e continuei. Entretanto, a Sofia mandou-me uma mensagem. Então, já estás melhor? Desculpa não ter ligado ontem. Foi uma confusão por causa do chá. Depois falamos com calma.
Eu fiquei a olhar para aquilo e quase me ri. Nem uma palavra sobre o hospital. Nem uma pergunta verdadeira. Nem uma pontinha de culpa. É o só controlo de danos. Respondi apenas: estou melhor. Depois falamos. Nessa noite entrei nas redes sociais pela primeira vez em dias. Lá estava ela, sorriso perfeito. Mão na barriga. Flores secas. Balões. A legenda: rodeada de amor como sempre. Rodeada de amor. Paga com o meu dinheiro. Foi nessa altura que percebi que ela não fazia ideia com quem estava a lidar. Nos dias seguintes, deixei-a confortável. Atendi chamadas com naturalidade. Falei do meu pós-operatório. Perguntei pelo vestido, perguntei pelo menu. Perguntei até se ela já tinha decidido as lembranças dos convidados. E a Sofia, que sempre confundiu silêncio com fraqueza, começou a relaxar. Uma tarde, convidou-me para tomar café num sítio perto do centro de Braga. Queria mostrar-me fotografias da quinta onde ia casar. Ela apareceu impecável, como se nada fosse. Abraçou-me com cuidado, como se o problema entre nós fosse apenas a minha cicatriz. Estás tão magra, disse ela. Eu sorri. Passei por uma cirurgia. Às vezes acontece. Ela riu-se, desconfortável, e começou a deslizar fotografias no telemóvel. Em mesas, flores, altar, luzes, um arco com oliveira e eucalipto. Tudo muito bonito. Tudo muito caro. Está tudo quase pronto, disse ela. Só faltam uns acertos com pagamentos. Eu olhei para ela e perguntei, muito calma: e conseguiste resolver a parte do dinheiro? Ela nem pestanejou. Sim, felizmente sim. O Tiago ajudou com uma parte e depois os meus sogros também. Mentiu-me a olhar diretamente para mim, sem tremer. Foi aí que eu soube que não havia ali arrependimento nenhum. Só cálculo. Saí desse café com a certeza absoluta de que não lhe devia mais nenhuma proteção. Entretanto, o banco avançou com a investigação interna e aconselhou-me a apresentar queixa formal, filo. Sem drama, sem anúncio, sem ameaças. Também falei com um advogado, e foi ele que me disse a frase que mudou a forma como eu estava a ver tudo. Recuperar o dinheiro é importante, mas provar o padrão de manipulação vai impedir que isto seja varrido para debaixo do tapete como um conflito entre irmãs. Exatamente. Porque na minha família, tudo que nos magoava era sempre rebaixado a coisas entre irmãs. Roubar 50 mil euros não eram coisas entre irmãs. Faltar à cirurgia de emergência da filha porque a outra estava a abrir presentes também não era. Eu já não estava interessada em manter a decoração emocional daquela família em pé. A parte mais difícil não foi reunir provas. Foi fingir normalidade até ao casamento. Durante essas semanas, a minha mãe ligava-me mais do que o habitual, mas não por preocupação genuína. Era para garantir presenças, coordenar horários, perguntar se eu levava determinada travessa para o almoço da véspera, confirmar se ia usar o vestido azul, porque fica bem nas fotografias. Nas fotografias, sempre as fotografias. Uma vez perguntei-lhe, só para testar: Mãe, tu percebeste sequer a gravidade da cirurgia que eu tive? Ela suspirou e disse: Mariana, não vamos estragar este momento da tua irmã com ressentimentos antigos. Antigos. Como se eu tivesse sido operada na Idade Média. Eu desliguei sem responder. A cerimônia seria numa quinta perto de Guimarães. Bonita, discreta e com aquele ar de elegância rural que a Sofia adorava porque parecia cara sem parecer ostensiva. Na manhã do casamento, acordei calma, não feliz. Não nervosa. Calma, meu advogado já tinha tudo preparado. O banco já tinha emitido documentação suficiente para sustentar o bloqueio de determinados montantes ainda não liquidados. Parte do dinheiro tinha seguido para fornecedores, sim, mas outra parte estava em contas intermédias que puderam ser sinalizadas. E havia ainda uma peça final que eu guardei para aquele dia. O noivo, o Tiago, não fazia ideia, pelo menos. Não fazia ideia completa. E eu sabia por quê. 3 dias antes, consegui aceder a uma troca de mensagens entre ele e a Sofia através de um e-mail de confirmação que ela me reenviou por engano, convencida de que eu lhe estava a ajudar a rever a lista de convidados. Nessas mensagens, percebia-se que ele acreditava que os pais dela tinham ajudado mais do que realmente ajudaram, e que ela tinha resolvido o resto. Resolvido o resto. Bonita expressão para roubo. Cheguei à quinta cedo. A minha mãe andava de um lado para o outro.
O meu pai fingia utilidade junto dos empregados. As minhas tias comentavam flores. A barriga da Sofia era assunto central. A reputação da família pairava no ar como perfume caro. Ela apareceu mais tarde, já penteada, maquilhada, luminosa. Olhou para mim e sorriu com aquele sorriso satisfeito de quem acha que venceu. Eu sorri de volta. Minutos antes da cerimônia, pedi para falar com o Tiago em privado. Ele achou estranho, mas aceitou. Fomos até uma zona lateral da quinta, junto a uma parede de pedra coberta de era. Entreguei-lhe uma pasta fina. Lê isto. Agora. Ele abriu. Vi a cor sair-lhe da cara página após página, extratos, identificação de operações, datas, destinatários, prova do acesso indevido. Mariana, o que é isto? É a forma como o teu casamento foi pago. Ele levantou os olhos para mim, completamente perdido. Estás a dizer que a Sofia... Estou a dizer que a Sofia me roubou. Estou a dizer-te isto antes de entrares naquela cerimônia porque, se fosses tu, eu gostava que alguém me dissesse a verdade. Ela encostou-se à parede. Os pais dela sabem o suficiente para terem escolhido não ver. Houve um silêncio pesado. Depois ele perguntou: e o banco? Já está tudo em andamento. A cerimônia atrasou 20 minutos. Depois 30. Começaram os sussurros. A minha mãe entrou em pânico porque os convidados estavam a notar. As tias já inventavam explicações. Calor, náuseas, problemas com o vestido, o bebê, o costume e Mas a verdade estava num gabinete improvisado perto da sala principal, onde a Sofia chorava pela primeira vez sem conseguir controlar a narrativa. Porque o Tiago tinha a confrontado com a pasta aberta à frente dela. Eu não assisti ao início. Só entrei quando a minha mãe me chamou aos gritos, como se eu fosse a culpada do incêndio. Lá dentro estavam os 4. A Sofia, desfeita. O Tiago, branco de choque. A minha mãe, histérica. E o meu pai, com aquele ar miserável de homem que passa a vida a chegar tarde demais à verdade. Tu fizeste isto hoje? Gritou a minha mãe. E eu respondi sem levantar a voz. Não. Ela fez isto no dia em que me roubou. A Sofia começou logo. Eu ia devolver. Eu só precisei de tempo. Eu olhei para ela. 50 mil euros, sem uma palavra. Enquanto eu estava no hospital, eu entrei em pânico. Tu tens sempre tudo. Tu nunca ias ficar sem nada. Aquilo saiu-lhe de forma tão crua que até a minha mãe se calou. Finalmente ali estava a inveja, o ressentimento, a convicção de que o que era meu podia ser usado porque, no fundo, eu sobreviveria. O Tiago fechou a pasta e perguntou-lhe, num tom que eu nunca esquecerei: o bebê também ia crescer dentro desta mentira? Ela tentou pegar-lhe na mão. Ele afastou-se. A minha mãe ainda tentou, claro. Podemos resolver isto em família. E o meu pai, pela primeira vez em muitos anos, interrompeu-a. Não, não podemos. Não sei se foi coragem ou vergonha. Talvez as duas, a cerimônia foi cancelada. A notícia espalhou-se pela quinta, como tudo se espalha nas famílias portuguesas. Primeiro em sussurros, depois em olhares, depois em certezas mal disfarçadas. Ninguém precisou de microfone. Ninguém precisou de espectáculo. A queda dela aconteceu precisamente onde mais lhe doía, na imagem, na versão dela própria que tinha construído para os outros. Nos dias seguintes, houve chamadas, mensagens, choros, acusações, tentativas de negociação. A minha mãe dizia que eu tinha humilhado a minha irmã. Eu respondia sempre o mesmo. Eu não a humilhei. Eu parei de a proteger. O processo seguiu o seu caminho. Recuperei uma parte significativa do dinheiro. Outra parte demorou mais, mas ficou formalizada. Houve documentos assinados, responsabilidades assumidas, contas fechadas, acessos anulados e o mais importante, nunca mais permiti que a verdade fosse traduzida para um problema entre irmãs. A Sofia tentou pedir-me desculpa semanas depois. Encontramo-nos num café discreto em Braga. Sem maquilhagem, sem pose, sem audiência. Ela chorou, disse que se sentia pressionada, que não queria falhar o casamento, que sentia que toda a vida tinha vivido à minha sombra, que naquele momento o dinheiro parecia uma solução temporária. Eu ouvi tudo, mesmo tudo, e no fim disse-lhe apenas: o problema não foi roubarem-me o dinheiro, foi acreditares que eu existia para te resolver a vida. Ela ficou sem resposta. Porque era isso, sempre tinha sido isso. Hoje, quase 2 anos depois, vivo outra vez em Coimbra.
Comprei a casa que queria, embora mais devagar do que tinha planeado. Tenho uma relação diferente com o dinheiro, com a confiança e com a palavra família mais lúcida, menos romântica. Os meus pais continuam na minha vida, mas à distância certa. A Sofia já não faz parte do meu dia a dia. E não digo isto com ódio, digo-o com paz, porque é uma coisa que aprendi com tudo isto. Perdoar não obriga a reabrir a porta a quem aprendeu a entrar sem bater e a sair com aquilo que é nosso. Naquele dia, no hospital, quando percebi que estava sozinha, achei que tinha perdido tudo, mas não tinha. Perdi a ilusão. E honestamente, foi a melhor perda da minha vida, porque a partir daí comecei finalmente a ver as pessoas como elas eram, e não como eu precisava, que fossem para me sentir amada. E às vezes, essa é a vingança mais limpa de todas. Não destruir ninguém, apenas deixar de lhes oferecer acesso à nossa vida, ao nosso coração e ao fruto do nosso trabalho. A Sofia achou que eu ia reagir como sempre tinha reagido, com compreensão, silêncio e remendos emocionais. Mas daquela vez eu liguei para o banco. Essa chamada mudou tudo. Diga-me nos comentários, teria exposto a sua irmã antes do casamento? Ou teria esperado pelo momento perfeito para revelar toda a verdade?